cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre a denúncia por abuso de poder político, econômico e captação ilícita de votos que originou a Operação Tapete Negro. Esta é uma das ações mais contundentes do Ministério Público contra irregularidades cometidas por políticos na administração municipal. Os desvios de recursos dos cofres públicos não são apenas desmandos de administradores e legisladores do município. É uma afronta à população que os elege e espera um mínimo de seriedade desses políticos. O Ministério Público investiga irregularidades na administração aqui do ex-prefeito João Paulo Kleinbing e também presta orientação ao atual prefeito Napoleão Bernardes. Uma delas é quanto à execução de obras que estariam sendo feitas sem projetos básicos, o que é ilegal. Mas para falar sobre a operação, os desdobramentos e a questão eleitoral que envolve toda essa questão, o nosso convidado de hoje é o promotor de justiça, Odair Tramontini. Inicialmente, promotor, obrigado por vir aqui ao Cidadania em Debate. Inicialmente, o que é a Operação Tapete Negro? Primeiro quero explicar que eu venho aqui na condição de promotor eleitoral, sou promotor de cidadania também, por isso que até vai calhar a nossa conversa aqui. E porque a Operação Tapete Negro foi idealizada, foi executada e está tendo os cuidados dos seus desdobramentos pelo promotor da moralidade administrativa, que é o Dr. Gustavo Meirelles Ruiz. Mas eu acabei, como promotor eleitoral, tendo atuação de um dos reflexos da Operação Tapete Negro, então eu posso explicar algumas coisas de âmbito geral. O que a gente sabe, já que não fui eu que conduzi, mas é que a Operação Tapete Negro é uma investigação do Ministério Público destinada a apurar atos supostamente irregulares, criminosos, praticados no âmbito da administração pública de Blumenau. Todos acompanhamos, no mês de dezembro teve uma operação com busca e apreensão e outras medidas, e esse material está sendo analisado pela Promotoria da Moralidade no âmbito de Blumenau, porque agora voltou de Florianópolis para Blumenau. E aí a minha atuação foi exclusiva no âmbito da Justiça Eleitoral. E se você achar pertinente, podemos conversar, porque essa Operação Tapete Negro colheu dados que envolviam ilícitos eleitorais, e aí eu, na condição de um dos promotores eleitorais de Blumenau, acabei fazendo o processo, a ação de investigação judicial que resultou na cassação em primeiro grau de alguns vereadores da nossa cidade. E em que pé está essa questão da cassação em primeiro grau? Porque depois vai ter desdobramentos aí, Em que pé está hoje? Bom, primeiro, se tu me permitir, eu queria explicar onde entrou a Justiça Eleitoral. A verdade é a seguinte, não teve uma investigação específica para colher ilícitos eleitorais. O que acontece é que, enquanto estava em curso essa investigação para averiguar irregularidades da administração pública, existiam algumas interceptações telefônicas. E nessas interceptações telefônicas, sobretudo envolvendo a Secretaria de Obras e assemelhados, o URB, e órgãos que lidam com obras públicas, foram colhidas algumas interceptações envolvendo alguns então candidatos a prefeito, a vereador. E eu era promotor eleitoral até a eleição. Nós não sabíamos disso, até porque a Operação Tapete Negro era sigilosa, embora eu também seja do Ministério Público, mas essas coisas não estavam ao dispor de todos lá. E aí, então, foram detectadas irregularidades, captação ilícita de votos, uso, principalmente isso, o uso abusivo da máquina pública em prol
de algumas candidaturas. Então, esse material, essas interceptações telefônicas, basicamente, foram encaminhadas para nós, do Ministério Público Eleitoral, e, em decorrência disso, nós fizemos as ações eleitorais contra 3 vereadores eleitos e 2 suplentes, né? Essa ação já foi julgada em primeiro grau, aqui em Blumenau. Né? Naturalmente, como todos foram condenados, houve recurso, né? Um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral de Florianópolis, e está, então, em tramitação o recurso. Né? O que significa dizer é que nós, no Ministério Público, estamos muito satisfeitos porque nós ganhamos todos os pedidos que fizemos aqui na Justiça de Blumenau. Então, quer dizer, o primeiro embate nós fomos vitoriosos, e a decisão do juiz foi pela cassação do diploma desses candidatos, desses vereadores e suplentes atualmente. Então, agora resta-nos aguardar o julgamento do recurso do tribunal, e aí, após o trânsito em julgado disso, é que nós teremos os efeitos práticos, efetivos dessa condenação ou dessas condenações, que seriam o afastamento desses vereadores que teriam sido eleitos utilizando a máquina pública, o que é uma ilegalidade, uma irregularidade insanável do ponto de vista da Justiça Eleitoral. Eles podem recorrer Eles podem recorrer quantas vezes aí? O primeiro recurso é o Tribunal Regional Eleitoral e podem também, em tese, recorrer até o Tribunal Superior Eleitoral. Né? O que isso não tem nada normal, é da prática democrática, da prática do Estado de Direito. A única questão aí é que a Justiça Eleitoral ela é um pouco mais ágil do que a Justiça comum. Né? Os prazos são mais exíguos, geralmente transcorre todos em conjunto. Então, só para você ter uma ideia, nós entramos com essa ação eleitoral em meados de dezembro, e no final de janeiro já estava julgado aqui em Blumenau, e respeitando todas as garantias, direito de defesa, tudo mais. A questão é que há uma prioridade, justamente porque a decisão eleitoral não pode demorar tanto, para não se correr o risco de terminar o mandato e não se ter a resposta. Então, por isso que se trabalha muito com essa especialidade, com esses prazos e procedimentos diferenciados. Pela sua experiência, a senhora acha que se resolve nesse primeiro semestre ou se estende ao ano? Pelo menos em Florianópolis, nós acreditamos que dentro de uns 2 ou 3 meses, no máximo, isso estará julgado. Né? E eu digo isso baseado em alguns processos que a gente viu contra alguns prefeitos da região, que foram iniciados também no mês de novembro, mês de outubro, e já foram alguns até julgados. Né? Então, mais ou menos, a gente calcula em torno de 2 a 3 meses. A nossa expectativa é que isso seja julgado, porque é importante, primeiro, para nós, para termos o veredito final do Poder Judiciário, é importante para a população, para eles fazerem as suas avaliações, e também para os próprios candidatos, né, ou para os próprios vereadores, para que eles, eu falo para eles e para o próprio Poder Legislativo Municipal, para que não fique essa situação de instabilidade. Né? Ou seja, se o Judiciário disser que, de fato, eles devam ser afastados, convoca-se os suplentes e aí segue o ano legislativo, a vida legislativa do município, que não pode ficar com uma situação insolúvel. Assim. Nós estamos bastante otimistas em relação a isso, principalmente em relação ao resultado, porque as provas eram bastante consistentes, principalmente porque, sendo interceptação telefônica, né, o EL não tem negativa. Então, é difícil de derrubar, né? Agora, só o que eu digo é que depende, porque isso também é muito subjetivo, as avaliações judiciais são diferentes. Né? Aqui o juiz, talvez porque estava mais próximo, conhece a realidade, conhece a movimentação dos candidatos desde o período eleitoral. Então, a situação é um pouco diferente. Às vezes, na medida em que as coisas vão subindo, né, eu não digo a sensibilidade, mas a percepção de gravidade, às vezes, ela é avaliada de uma forma diferente. O que nós estamos tranquilos é que nós fizemos o nosso trabalho. Agora, eu até nessa semana passada assim, senti um alívio, porque agora eu não posso fazer mais nada, nem para um lado nem para o outro. Ou seja, o que era possível fazer aqui,
as provas que estavam disponíveis, nós conseguimos juntar no processo, o juiz julgou procedentes, então nós vamos aguardar agora com bastante ansiedade. Junto com os demais cidadãos, né? Vai aguardar como os demais cidadãos. É como os demais cidadãos. Agora, a sensação de dever cumprido, ela é muito confortável, porque tudo que eu podia fazer eu fiz. Agora, está numa situação que eu não posso fazer mais nada, né? Eu e meus colegas daqui de Blumenau não podemos fazer mais nada, então agora vamos esperar aí o resultado com bastante otimismo, como fizemos desde o início. Essa questão da moralidade, principalmente nesse caso aí, envolvendo os vereadores e suplentes, primeiro, que há aí a questão de um abuso econômico e, mais do que isso, com dinheiro público, né? Há uma gravidade muito grande aí, né? Na verdade, isso aí é uma questão, digamos assim, até cultural, né? No Brasil, lamentavelmente, isso em todas as esferas de administração, tem-se essa prática muito nefasta, eu sempre digo isso, de usar a máquina pública, né? De usar o poder público, de usar obras, né? Para captação de votos. Né? A gente sabe que quem é vereador, que quem é prefeito, naturalmente ele tem o julgamento nas urnas por aquilo que ele fez. Isso é lícito, isso é normal, isso faz parte. O que a lei não admite é que no transcorrer da campanha, se alguns tenham mais combustível do que os outros. Né? Por quê? A legislação eleitoral, ela é muito clara, ela coloca assim nas mesmas condições, você e eu, nós temos as mesmas regras e a gente tem que trabalhar, fazer a campanha usando a biografia pessoal, usando as suas propostas, usando as suas perspectivas de ser um bom prefeito, de ser um bom legislador. E não é justo, né, que alguém se utilize de uma estrutura não lícita, principalmente usando dinheiro, recursos públicos, para estruturar melhor a sua candidatura. Eu sempre dou o exemplo da seguinte forma, é igual um atleta, né? Os atletas vão participar de uma competição, eles têm que estar em condições de igualdade. Né? Se algum deles for flagrado usando algum tipo de medicamento, de anabolizante, um doping que se chama aí, né? Ele é desclassificado, né? Ele tem que ser punido por isso. E, guardadas as proporções, foi isso que aconteceu aqui em Blumenau. Para as pessoas não confundirem, esses vereadores não estão sendo acusados de crimes contra a administração pública, de desvios, daquilo que a Operação Tapete Negro especificamente está envolvida. Eles estão sendo acusados de ilícitos eleitorais, ou seja, violaram as regras do jogo na disputa eleitoral. Tal e qual, como eu disse, um atleta que usa um medicamento para turbinar a sua força, né? Um aluno que cola numa prova, né? Usando um artifício, um ardil, um meio ilícito, para obter uma vantagem, para passar na frente dos outros, né? Então, tem até um componente egoístico aí de quem pratica esse tipo de conduta. E, principalmente, agravado, como você falou e como eu reitero mais uma vez, porque se utilizaram da estrutura do poder público. Porque a máquina pública, a estrutura pública, ela tem que existir em benefício do cidadão, do cotidiano, do serviço, das obras, pro cidadão. E não para candidatos, para benefícios e outras coisas mais. Nós estamos falando aqui sobre algumas irregularidades, né, que ocorreram na eleição passada e que a Justiça está olhando com olhos bem atentos. Nós já voltamos para continuar o nosso assunto.